Gente, a ideia dessa reunião é a gente conversar um pouquinho com o Neto, ouvir um pouco dele com relação ao trabalho dele no Arquitetura Faz Bem. A gente se conheceu poucas semanas atrás e ele fez uma apresentação para mim que eu achei que fazia todo sentido ele entrar na aliança, e a gente fez o convite e ele topou, ainda bem. Mas aí a gente vai tentar um formato de participação um pouquinho mais estratégico do que os que a gente que é da Aliança tem feito com os GTs, né? Das reuniões quinzenais de cada GT. Como eu acredito que o trabalho de Neto se relaciona de alguma forma com todos os nossos GTs, a ideia é que a gente compreenda, conheça, escute, e aí cada GT tente identificar de que forma vocês acham que o Arquitetura Faz Bem pode atuar para o próprio GT. Então, é uma conversa da gente encontrar sinergias mesmo, e aí, claro, a gente vai passar isso para Neto, e ele vai dizer para a gente, tá, eu consigo isso, isso, aquilo, outro, e aí a gente vai se ajustando. Eu queria propor, antes de começar, que a gente fizesse uma breve rodada de apresentação, para todo mundo saber quem é quem, pode ser? Eu posso começar. Vocês todos me conhecem, mas eu sou Isa, eu sou Isadora, eu estou como consultora do WRI nesse projeto aqui em Recife, e eu estou atuando com todos os GTs, supervisionando um pouco todos os GTs para sempre estar identificando quais são essas sinergias, quais são as integrações que os GTs precisam fazer. Daí veio essa proposta. Eu passo a bola para Neto, bem do meu ladinho aqui, né? Bom, gente, bom dia a todos e todas. Eu sou o fundador do Arquitetura Faz Bem. O Arquitetura Faz Bem é um negócio social que vai fazer 5 anos. A gente tem uma trajetória bem diversificada, que eu vou mostrar isso para vocês. Acho ótimo esse papo que a Isadora propôs. Eu vou fazer uma apresentação contando um pouco do histórico da gente e uma outra apresentação mais curta contando do futuro da gente. Então, vai ser uma apresentação meio de passado, presente e futuro do Arquitetura Faz Bem, e eu acho que isso vai facilitar para vocês também entenderem como mapear isso e como que a gente pode interagir, como Isa sugeriu. E eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Assim, estou bem animado, bem otimista e positivo para tudo que pode acontecer, de verdade. Massa, Neto, obrigada. Quem quer ir? Me? Eu vou. Posso ir, Nana? Depois passo para você, então. Bom dia, pessoal. Eu sou Milena, eu sou analista de desenvolvimento urbano no WR Brasil, sou arquiteta urbanista. Estou trabalhando com o Laboratório do Recife, principalmente com o GT da Rota da Infância e também com o GT de comunicação. Vai lá, Nana. Bom dia a todo mundo. Meu cachorro começou a latir no mesmo momento. Eu sou a Rosana, faço parte da equipe do WRI, sou engenheira ambiental e urbanista e estou integrando o GT de resíduos. Eu vi a apresentação de vocês outro dia e fiquei bem interessada, então acho que vai ser bem legal. Posso ir? Pode sim. Eu sou Daiane, sou das Ciências Sociais, trabalho como analista de projetos na área Zona Oeste aqui em Recife, né? Talvez você não conheça. Hoje eu tenho ouvido falar e sou esse signo, né? Que o pessoal sempre pergunta. E trabalho no GT não só de Rota da Infância, mas de comunicação, como o MI. Eu vou então. Bom dia, gente. Eu sou o Diogo, eu sou biólogo, analista ESG atualmente no César. E na Aliança estou fazendo parte do grupo do GT Resíduos Sólidos. Posso seguir, então. Eu sou Carolina Silva, sou arquiteta e urbanista, também faço parte aí do time do WRI, mais especificamente da equipe de mobilidade urbana, e na Aliança do Recife tenho trabalhado mais diretamente com o GT Espaço Comunitário. Então, acho que pode ter bastante sintonia aqui também com o que o Neto vai trazer hoje para a gente. Posso passar para minha colega Larissa. Obrigada, Carol. Bom dia, pessoal. Eu sou Larissa, sou arquiteta urbanista, também faço parte da equipe do WRI. Eu acompanho o laboratório tanto do Recife quanto de Teresina.
costumo me envolver bastante nos processos mais práticos, de organizar mutirão, colocar a mão na massa. E é isso, estou animada demais para essa parceria, curiosa aqui para ouvir as histórias. Ana, para você que chegou quando a gente já estava no caminho, a gente está fazendo uma breve rodada de apresentação antes de Neto começar. Eu sei que vocês já se conhecem, mas se você quiser se apresentar rapidamente. Gente, bom dia a todos e todas aí. Sou Ana Cláudia, liderança da comunidade de Pilar, compondo aqui a aliança para a transformação urbana do Recife. E acho que todo mundo já me conhece, né? Também estamos aqui para construir. Tá, joia, obrigada. Uma coisa interessante, Neto, que eu esqueci de mencionar para ti, é que a gente também vai tentar fazer esse olhar com o que o Arquitetura Faz Bem pode contribuir para Teresina. Então, a gravação ajuda nisso também, que aí tem Lari aqui do time, mas as outras pessoas do time podem assistir depois. Tá bem? Te passo a bola, fica à vontade. Perfeito, perfeito, Isa. Eu acho ótimo também essa interação com Teresina. Gente, eu vou começar falando aqui, eu vou compartilhar a tela. Como eu falei, primeiro eu vou fazer uma apresentaçãozinha, um pouco de histórico. Ela tá curta, tá? Assim, eu consegui encurtar ela um pouquinho. Mas primeiro vai ser essa apresentação do histórico da gente. Depois eu vou fazer uma apresentação, e a gente pode trocar uma ideia, vocês podem perguntar a qualquer momento, assim. E depois a gente pode trocar uma ideia sobre o que a gente está entendendo que é o futuro do Arquitetura Faz Bem também. Bom, primeiro acho que fala aqui um pouquinho que a gente surgiu em 2019, a ideia surge em 2018, 2019 a gente formaliza e começa a primeira obra, e a gente começa reconstruindo casas. Isso é bem interessante, assim, a gente surge com o propósito de levar a arquitetura como ferramenta de saúde, sabe? Esse foi o propósito da Arquitetura Faz Bem, assim, trabalhar a arquitetura como ferramenta de saúde em territórios vulneráveis, ponto. E aí a gente começa a fazer reconstrução de obras aqui em Intrapulso. Eu até agora estou em Intrapulso, porque depois dessa reunião, já tem uma reunião presencial, 10h30, aí eu vim mais cedo para cá para fazer online aqui. Então, aqui em Intrapulso a gente começou em 2019 fazendo reconstrução de casa junto com o Instituto Shopping Recife, que é onde eu estou agora, inclusive. E a gente começa reconstruindo as casas e vai percebendo o impacto que aquela reconstrução tem na vida das famílias. Em 2020, a gente começa a fazer, e a gente faz somente 6 obras nesse ano, 2019. Em 2020, a gente começa a fazer reformas. Então, são impactos menores. Em vez de reformar, de reconstruir a casa inteira, a gente reconstrói um banheiro, uma cozinha, um quarto, um telhado. E a gente começou a ter impactos menores em compensação com maior alcance. A gente começou a ter um número de alcance maior, porque as obras eram menores, então com aquele mesmo recurso, ao invés de fazer uma reconstrução de casa, a gente conseguia fazer 8 ou 10 reformas de casas menores. E aí, em 2021, a gente começa a fazer só reforma. Então, a gente chega numa escala muito alta de 126 obras no ano. A gente chegou a fazer 11 obras ao mesmo tempo, em 4 cidades, acontecendo as obras ao mesmo tempo. A gente expandiu para Caruaru, chegou a ter o escritório em Caruaru. Enfim, uma série de... Então, foi um momento que a gente atingiu uma escala bem interessante do ponto de vista de obra. E nesse ano de 2021, a gente começou a se envolver com projetos urbanos. Aí, já nesse ano, a gente teve uma premiação no CAU de Pernambuco, um concurso nacional de ATIS, onde a gente ficou em primeiro lugar no concurso aqui, com a obra aqui em Intrapulso também. Aí a gente conseguiu o recurso e executou a obra aqui em Intrapulso. Em 2022, a gente migra totalmente para obras e projetos urbanos. Isso é um momento muito importante para a gente, assim. O raciocínio da gente foi muito no sentido de, quando a gente começou a fazer obra urbana, a gente começou a perceber que a gente alcançava mais pessoas, um impacto maior com um projeto, com uma obra. Então, a gente começou a migrar e entender que esse talvez seja um caminho mais interessante para a Arquitetura Faz Bem. Isso também rima muito com, e aí sendo muito sincero para vocês, rima muito também com nossas vontades pessoais, assim, né? A gente, de certa forma, depois de fazer muita obra, isso dá uma canseira, assim. Obra, acho que todo mundo sabe como é, obra é muito cansativo. Imagina fazer 11 obras ao mesmo tempo em 4 cidades diferentes. Então, foi bem cansativo. Então, a gente também começou a migrar para o urbano por uma decisão pessoal, de qualidade de vida, de decisão de impacto, de uma série de coisas, de alcance de impacto. E aí, em 2022, a gente teve alguns feedbacks muito... Ainda fez muita obra, né? Ainda fizemos 73 obras, mesmo decidindo fazer menos obra. Ainda foi um número muito alto. E a gente decidiu, de fato, começar a estudar e trabalhar mais com projetos urbanos. E aí a gente teve 2 premiações bem importantes. Uma foi aqui em Recife, no concurso das travessias, acho que a maioria deve conhecer, do Capibaribe, que teve.
E a gente ficou em segundo lugar, que foi muito, muito, muito legal para a gente, assim. E teve um outro também em segundo lugar de urbanismo de Atis, muito interessante, assim, urbanismo com Atis do Cal do Amazonas, que também é um projeto que ficou muito legal. E a gente ficou em segundo lugar também. E isso, de certa maneira, estimulou a gente a seguir nessa linha de projetos urbanos. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, agora desse histórico, eu falei muito e agora eu vou mostrar fotos e imagens, né? Essa foi a primeira casa que a gente reconstruiu em 2019, aqui em Entrapulsa, da família de Maria José. A casa ela foi apontada pelas agentes comunitárias de saúde como a casa mais vulnerável da comunidade, assim. E aí a gente teve nessa casa, e nessa casa eu vi 9 ratos em 5 minutos. Eu lembro muito disso, como se fosse hoje, assim. E eu perguntei a Maria José e a Edinaldo qual era o problema da casa. Eles falaram que era elétrica. Aí eu falei, é elétrica só? Pois é, se resolver a elétrica quando a gente liga as coisas dá choque. Aí se resolver a elétrica tá tudo certo. E aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim, isso foi final de 2018, começo de 2019, estava começando a Arquitetura Faz Bem, e aquilo me impressionou muito, porque eu fiquei chocado de ver uma casa em umas condições tão precárias, assim, tão vulnerável, e a pessoa achar que só a elétrica resolvia e que o resto estava tudo bem. E aí hoje a casa dele está assim, a gente conseguiu reconstruir essa casa junto com o Instituto Shopping Recife. A gente aqui é um pouco da fachada, com o Edinaldo, eu com alguns quilos a menos. E aí a casa deles hoje foi a primeira que a gente reconstruiu e deu origem a uma série de reconstruções que a gente fez aqui em Entrapulso. E é sempre com esse olhar, tá, gente? Assim, de como tratar a arquitetura como uma ferramenta de saúde. Essa casa de Edinaldo são 7 pessoas morando numa casa de 39 metros quadrados. E mesmo assim a gente conseguiu fazer um pátiozinho interno. E nesse pátio a gente tem iluminação e ventilação para todos os quartos, para a cozinha. Então, tratando a iluminação e ventilação como ferramenta de saúde muito importante. E aí no dia da entrega já, e eu acho esse sorriso de Maria José, ela é essa daqui, o sorriso dela eu acho das coisas mais importantes, porque ela não sorria para os jornais. Essa casa dela teve uma certa exposição bacana na mídia, os jornais vieram antes, vieram durante a obra, e aí ela sabia que o jornal viria depois, que a jornalista tinha prometido, e ela veio me procurar dizendo assim, Neto, eu queria fazer um tratamento nos dentes, porque eu quero sorrir bonito para o jornal no dia da entrega. E a gente conseguiu fazer um tratamento, conseguiu um odontologista bem parceiro, enfim, foi um cara maravilhoso mesmo. E aí ele fez um tratamento de primeira com ela e ela sorri lindamente no dia da entrega da casa. E aqui acho que resume um pouquinho essas parcerias que a gente tem. Acho que muitas das coisas que a gente fez, eu falei isso para a Isadora, falei para a Ana Cláudia também, a gente trabalha muito com parceria mesmo, assim, eu sei que isso é meio clichê de falar, mas no nosso caso é mais do que clichê, assim, é estatística. Assim. A gente, de fato, tudo que a gente faz é muito com parceiros. Nesse tempo, a gente conseguiu alguns parceiros muito bacanas e muito importantes, não somente do ponto de vista de nome, mas do ponto de vista de auxílio de impacto mesmo. Então, com a Habitat para a Humanidade, a gente fez, acho que, sei lá, quase 100 obras, umas 80, 90 obras foi com a Habitat, com a Tigre também. A Tigre está com ação agora, nesse momento, aqui em Entrapulso, fazendo soluções baseadas na natureza, fazendo reservatório, mini reservatório para as famílias, fazendo soluções para alagamento. Então, a gente está aqui com a Tigre nesse momento de Entrapulso. A Coral, a gente já impactou muitas famílias também com a Coral, a Nova Vivenda, enfim, uma série de parceiros que são muito importantes na trajetória da gente e que a gente não teria conseguido fazer quase nada do que a gente fez se não fossem os parceiros, de verdade. E aí, para seguir aqui, a gente começou a trabalhar essa questão de melhorias urbanas. E eu acho que é interessante de falar desses produtos que a gente vem falando. Um é o plano de bairro colaborativo, e aí é onde entra essa história com o Pilar, e é onde entra essa interação da gente com vocês, da Aliança. Eu também sou professor universitário da Uninasal, e aí é meu primeiro semestre dando aula, e aí nesse semestre já eu tenho 2 turmas de planejamento urbano que eu tenho levado para o território mesmo para fazer ações práticas. Então, uma dessas ações é essa que eu falei com a Tigre, aqui em Entrapulso, com a turma de 7º período, e uma outra ação que eu estou fazendo é no Pilar, junto com a turma do 9º período, e aí foi aí que entrou Ana Cláudia, aí que entrou Isadora, então, e aí que eu entrei na Aliança também. No Pilar, a gente está desenvolvendo um plano de bairro colaborativo. E aí tem esses pilares que eu acho que são muito importantes, né? Desenvolvimento e governança comunitária, plano de desenvolvimento do território, execução própria de ações de baixa complexidade, captação de recursos de parceiros para a execução das ações e monitoramento e avaliação.
Tem duas coisas aí que eu acho que são muito recentes, e aí eu já estou começando a falar um pouco de presente e futuro, tá? Eu falei muito de passado no primeiro momento e já estou entrando no presente e futuro. Tem duas coisas que eu acho que são muito de presente e futuro e que são de lições aprendidas, mais do que presente e futuro, assim. É governança comunitária, o desenvolvimento dela, e monitoramento e avaliação, assim. São duas coisas que a gente, embora a gente tenha causado um impacto muito bacana e muito notável, e quando eu digo notável, é nessa palavra mesmo, assim, as fotos evidenciam isso, mas faltam dados, né? Assim, e é uma coisa que a gente está muito sequelado agora de fazer isso, sabe? Assim, e eu estou fazendo também urbanismo social no INSPER. Todo mês eu estou lá, inclusive semana passada eu estava, semana que vem eu estou de novo. E aí, lá no INSPER, é uma instituição que tem uma filosofia muito grande de métrica, sabe? Assim, e aí isso tem influenciado bastante a gente também em desenvolver nossas ferramentas de indicadores, nosso painel de monitoramento e avaliação do nosso impacto. Isso é uma coisa que está muito no nosso momento agora. E a governança comunitária é algo que a gente aprendeu muito na prática, porque especialmente aqui em Entrapulso é a comunidade que a gente mais atuou, sem sombra de dúvidas. A gente atuou em mais de 40 territórios já, mas em Entrapulso é o território que a gente mais fez ações diversas e ações tanto em quantidade quanto em diversidade, assim. E aqui, especialmente, a gente notou, e é uma autocrítica da gente, até e do Instituto Shopping também, juntos, de como as nossas ações beneficiaram a comunidade, mas, ao mesmo tempo, geraram uma certa dependência da comunidade para as organizações. E isso é um efeito colateral que a gente não tinha imaginado no começo, quando a gente estava pensando as ações. E aí a gente vem trabalhando esse desenvolvimento de governança comunitária agora justamente para evitar essa dependência, porque eu não tenho a menor intenção de abandonar a Entrapulso nem tão cedo, o Instituto Shopping também não, mas as coisas, às vezes, acontecem de uma maneira que a gente não planeja, assim. Então, e a comunidade tem que estar preparada, e não só a Entrapulso, qualquer comunidade que tiver alguma intervenção importante, ela tem que estar preparada para estar a vida útil daquilo ali a partir das pessoas que estão nela, assim. Então, isso é uma outra coisa que a gente está trabalhando muito fortemente para desenvolver nos territórios que a gente está atuando. E aí, melhorias urbanas também, que é como se fosse um plano de bairro simplificado, vamos falar assim, com pequenas ações que vão melhorando, que é exatamente o que a gente está fazendo com a Tigre e com a turma do 7º período. Então, eu diria que esses dois eixos que vocês estão vendo, de plano de bairro colaborativo e melhorias urbanas, estão sendo trabalhados ao mesmo tempo, com a academia. Aqui com a turma do 9º período no Pilar e aqui com a turma do 7º período aqui em Entrapulso. Tem alguma dúvida, gente? Eu estou falando muito rápido, Não, tá bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Então, Acho que seguindo, não. aqui é um case que eu acho dos mais importantes da gente, assim, acho que tem uma galera aqui que é de Recife, né, pelo que eu entendi, assim, tem uma galera que mora aqui. Então, Tem sim. quem é daqui se passou pelo lado do Shopping Recife, ultimamente, assim, no último ano, eu acho, percebeu que ali a Bruno Veloso teve uma requalificação importante. E a gente é o autor do projeto da requalificação dela, da calçada para dentro. Da calçada para fora, não. Foi um plano viário que já veio pronto para a gente, mas da calçada para dentro, tudo foi a gente. Então, aqui é um antes e depois, que eu acho bem importante. Quem lembra disso aqui, eu não sei, mas aqui tinha um canal, e esse canal tinha ratos imensos, assim, que eu nunca tinha visto de tamanho parecido. Gerava muito mau cheiro, gerava muita doença para as famílias. E era um desnível muito grande, né? O shopping, a via da Bruno Veloso e a via da comunidade, do território, tem um desnível bem considerável, chegando em alguns pontos a mais de 2 metros. Então, a gente fez todo um trabalho de conversa com todas essas pessoas. Foram mais de 300 famílias que a gente viu, quase que individualmente mesmo, assim, dá para falar que foi quase individualmente, para entender como é que elas queriam se relacionar com a nova Bruno Veloso. Então, quem queria abrir a casa para Bruno Veloso, a gente ajudou, fazendo projeto e fazendo obra. Quem queria não queria abrir nada, a gente permitiu que ela não abrisse também, a gente não abriu porque ela não queria. E foi trabalhando também essa questão da acessibilidade. Então, as rampas, as escadas, tudo muito dialogado. Esse foi um processo extremamente demorado, extremamente trabalhoso, mas também muito importante para a gente do ponto de vista de capacidade de impacto. Assim, foi onde a gente percebeu que era possível fazer uma ação atingindo quase mais de 4.000 pessoas numa ação só, e com processo participativo, e ouvindo as famílias, e trocando, e com a prefeitura envolvido, com o shopping envolvido, com
foi um super processo, assim. A gente fez muita mediação de conflito nesse projeto também, porque tinha muito conflito naturalmente, assim, e é muito natural. Não sei se vocês também já conviveram com esse tipo de obra, mas é muito comum a população ter uma fala, a engenharia e técnica ter outra fala, e essas duas falas não se conectarem de jeito nenhum, assim. Então, a gente trabalhou muito nessa tradução, é quase uma tradução. A gente pegava o que a técnica da engenharia falava com a técnica da população e ia sempre tentando achar um meio termo e a gente conseguiu na imensa maioria dos casos, assim. Além dessa obra em Intrapulso que a gente fez, tem a obra dos equipamentos públicos, né? Então, aqui em Intrapulso a gente fez a praça e a quadra, inclusive a reunião que eu tenho daqui a pouco é em relação à praça também, em relação a um ecoponto que a gente vai fazer aqui em Intrapulso também com a ELURB. Mas a gente vem desenvolvendo esses projetos, que são de equipamentos comunitários para o território, sempre com processo participativo, assim, sempre, sempre mesmo. E aí é interessante falar, eu acho que vocês sabem tanto quanto eu de processo participativo, mas eu acho que a gente faz o processo sempre com grupos focais diferentes, a quadra, a praça, e é muito interessante como os insights parecem altamente opostos, mas são extremamente complementares e o projeto consegue responder a eles de uma maneira muito interessante. Essa praça mesmo que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas tem quase um pergolado, que não é um pergolado mesmo. Esse pergolado ele está com aquelas, como é que eu chamo essa, meu Deus? Mas enfim, com aquelas linhas que são de varal, sabe? Aquelas cordas de varal, corda de varal. Porque a gente tem uma manutenção barata, mas especialmente porque a população pediu que na praça tivesse uma referência às lavadeiras históricas de Intrapulso. Intrapulso é uma comunidade, várias comunidades têm muita lavadeira, mas Intrapulso tem um pouco mais essa história porque era muito próxima de Boa Viagem, então muitas das mulheres daqui cresceram, fizeram a vida lavando roupa para as famílias ricas de Boa Viagem, então a população pediu para ter essa referência e pediu para ter também essa referência mais lúdica de cores, porque era uma praça para criança, e pediu essa quadra de areia no meio também, que essa quadra de areia, eu particularmente eu não teria, se o projeto fosse só eu fazendo, sem ouvir ninguém, eu não teria colocado essa quadra de areia no meio. Mas a população pediu muito, porque tinha uma quadra de futevôlei aqui, chegou a gerar um campeão brasileiro de futevôlei aqui, entre a Pulse, é muito forte nisso. E aí o terreno que era a quadra de futevôlei virou uma escola municipal, está em obra agora. E aí o pessoal queria ter a quadra de areia em algum lugar para poder continuar jogando. Então, a praça foi o lugar escolhido pela população, não foi a gente que entendeu que ali cabia. A população falou muito, bota na praça, bota na praça. Então, a gente conseguiu colocar isso. E tem a quadra também, que a quadra também deve... A quadra é um investimento da pessoa física, de uma pessoa física que quer doar essa quadra. Então, ela já contratou o projeto e a gente já está na fase de orçamento para começar a execução dessa quadra também. Só para deixar claro, assim, a gente faz obra, mas a gente não vai fazer obra desses dois equipamentos, porque são dois equipamentos num porte que a gente ainda não está acostumado a fazer. A gente faz obras até medianas, assim, mas desse porte a gente ainda não faz. Em compensação, a gente vai fazer o gerenciamento das duas obras. Então, a gente não vai executar, mas a gente vai gerenciar as duas obras. E aqui é um pouco... Neto, Oi, posso te interromper rapidinho para fazer uma pergunta? Claro. Tu mencionou que no processo de participação vocês costumam fazer grupos focais, não é isso? Isso, exatamente. Tu pode falar um pouquinho sobre esses grupos, como é que vocês separam, qual é a temática dos grupos? Acho que isso é interessante. Geralmente, assim, tem um grupo de idosas, tem um grupo de mães, tem um grupo das crianças. Aí, crianças, a gente tem crianças mesmo de primeira infância e tem jovens e adolescentes. Tem um grupo de comerciantes. Aqui para ouvir para a quadra, a gente fez até o grupo de artes, porque o grupo de artes que tem dança, essas coisas, eles usam muito a quadra também. E a gente fez o grupo de eventos, porque aqui em Intrapulso tem o Sambinha do Entra, não sei se vocês conhecem, mas é um evento tipo Rock in Rio de Intrapulso, assim, dá uma galera danada, assim. E aí são 3 meninos super novos, super jovens, assim, mas que conseguem fazer os eventos e acontecem super bem. E a gente viu o grupo de eventos também. Então, a gente pega grupos muito distintos mesmo e vai cruzando. Um exemplo bom disso é o grupo de dança pediu que a quadra fosse mais fechada, porque para poder ensaiar, para poder guardar surpresa de coreografia, esse tipo de coisa. Então, eles pediram que a quadra fosse fechada. O grupo de mães pediu que a quadra fosse mais aberta para poder ter acesso ao que os filhos estavam fazendo e tal. E outra parte da população também pediu que fosse aberta, mas o grupo de mães com um pedido muito específico, assim, eu quero ver meus filhos brincando, eu quero ver de casa, eu quero ver eles brincando. Então, a quadra a gente fez ela nesse jogo de cheios e vazios, justamente porque essa parte mais fechada aqui é justamente onde a gente pensou e conversou com o pessoal de dança, onde eles podem ensaiar.
Então, eles podem ensaiar um pouco mais escondidos, de boa, sem problema nenhum, e as mães conseguem ver os filhos quando elas querem também, o que é que os filhos estão fazendo. Então, os grupos focais são desenhados, e aí a gente consegue juntar eles junto com a organização do território. No caso aqui foi o Instituto Shopping Recife. A gente brifa e elas conseguem juntar essas famílias e trazer elas para o processo participativo. Massa, aí, super legal. Eu vou emendar, Isa, mas tu faz ideia de quantos grupos com cada grupo aconteceu? Quantos Bom, encontros de grupo focal com o nicho de crianças, idosos, até chegar a esse final? eu não vi quem perguntou, mas geralmente a gente faz 2 ou 3 grupos do mesmo grupo focal. A gente já percebeu pela experiência da gente que no 4º ou 5º começa a ficar repetitivo. A gente já fez até 5, assim. A gente já fez uma vez na escola de ensino médio daqui, a gente foi em todas as turmas, da mesma série, sabe? Assim, primeiro ano tem 4 turmas, a gente foi em todas as turmas. Segundo ano tem 4 turmas, foi em todas as turmas. E a gente percebeu muito que ficava repetitivo mesmo, assim. A partir do segundo grupo já estava repetitivo. Então, hoje, a gente faz sempre de 2 a 3 grupos, dependendo da complexidade. Se a gente entender que aquele grupo é mais complexo, a gente faz 3. Se não, a gente faz 2, e a gente entende que já tem um espaço amostral bem interessante. E aí eu vou só emendar mais essa. Quando você chega nesse resultado final dessa proposta, você chamou todo mundo para apresentar? Porque tem essa coisa de contemplar, né? Como você falou, o grupo de dança queria uma coisa. Pronto, Daiane. Agora eu vi que é você. A gente chama assim, a gente não entende que o projeto está concluído até a gente apresentar para a população. Assim, a gente não começa o projeto antes, a gente passa um processo participativo, a gente vai para o escritório, desenha o projeto, volta para o território, apresenta o projeto, apresenta para os grupos focais também, tá? Isso é bem importante, assim, alguns grupos focais que a gente achar, por exemplo, a quadra, o grupo focal do evento, do Sambinha do Entra, foi quem mapeou a gente para deixar a porta mais larga. A gente tinha feito uma porta com 2 metros e eles pediram para ter 2,5, porque o bombeiro exige que seja 2,5, se não fosse 2,5, não podiam fazer o evento. Então, a gente só conseguiu perceber isso já na apresentação de validação, de pactuação, que a gente chama, né? Então, na pactuação foi que eles falaram, então essa porta tem que ser maior. E aí não muda nada para o resto dos outros grupos, entendeu? É uma coisa que é super simples de a gente resolver e que consegue atender a demanda deles. Então, é necessário, Daiane, que a gente, de fato, volte com isso e apresente para a população na pactuação. Essa é uma etapa que a gente chama de pactuação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que é isso, né? Respondeu. Aí, aqui é uma imagem, essa é importante falar, essa intervenção não é uma intervenção nossa, é uma intervenção do coletivo Massapê com o Instituto Shopping Recife, que acho que você deve conhecer também o Massapê, e aí, mas ela representa muito do que a gente acredita, assim, para os territórios também, né? E aí eu acho muito feliz essa intervenção com Dona Ritinha, e não é só Dona Ritinha, tem várias mulheres que são históricas, que estão pintadas nos muros aqui de Intrapus, essas transformações dos espaços residuais. Aí tem um beco que antes era chamado de Beco da Merda, e hoje ele é chamado de A Praça é Nossa. E aí tudo com apropriação das pessoas, com participação delas, eu acho que isso faz uma diferença gigante. E aqui tem uma estrutura um pouquinho complexa, que eu vou tentar simplificar, em relação ao plano de bairro, tá? E aí, acho que isso aqui remete muito ao pilar também, do que a gente está fazendo no pilar. É uma estrutura padrão do plano de bairro, onde a gente começa a discutir, pensando no plano de bairro de uma maneira... Como é que a gente faz o plano de bairro quando a gente é contratado para fazer? Então, primeiro a gente busca esses parceiros que podem contratar o plano de bairro, e aí pode ser uma indústria, uma empresa, que é muito comum no nosso caso, a gente tem muita parceria com indústrias, uma organização filantrópica ou emendas parlamentares, que é uma coisa que a gente ainda não está praticando. Isso aqui é uma coisa que está no nosso horizonte, mas ainda não estamos praticando. E aí acontece a contratação do plano de bairro. Quando ela acontece, a gente passa para a etapa 2, que é a elaboração do plano de bairro, onde a gente faz um processo participativo, onde a gente desenvolve o projeto de arquitetura e orçamentos para a execução desse projeto, e onde a gente pactua e prioriza as ações. A pactuação é exatamente isso que eu falei agora, Daiane, onde a gente vai apresentar para a população e vai priorizar junto com elas. Então, imagina no plano de bairro, lá no pilar a gente está fazendo, e aí eu vou levar isso aqui um pouquinho para o pilar para facilitar a compreensão de todo mundo também. Lá no pilar a gente está fazendo, e aí algumas das dores apresentadas pelo pilar, a dor principal foi habitacional. Isso aí é uma coisa que ficou muito claro, assim, que não está na nossa alçada, por enquanto, pelo menos, assim. Mas as dores que a gente entendeu que fazem muito sentido para o pilar são dores de inclusão da população nas atividades econômicas do território, por exemplo. Isso não tem muito a ver com arquitetura, mas isso tem a ver com plano de bairro.
porque o plano de bairro é um plano de desenvolvimento urbano social do território. Ponto. Então, eu não vejo que a gente vai desenvolver um território pensando só em fazer praça ou pensando só em fazer inclusão de atividade econômica do território. A gente vai desenvolver um território pensando essas duas coisas juntas. Então, o plano de bairro é isso, é um plano de desenvolvimento urbano social do território. E aí a gente pactua isso com a população. Por exemplo, a gente entendeu que é legal a população estar incluída nisso, na atividade econômica. Então, uma das coisas que a gente pode chegar no plano de bairro e propor para uma pactuação com a população é interessante ter uma formação de fotógrafos locais, fotógrafas locais, para conseguir gerar renda no Recife Antigo. E elas vão dizer, pô, é legal, acho que é legal. Pô, então é legal, então pronto. Então essa é uma das ações que a gente vai executar, a gente vai correr atrás de parceiros para isso. É legal ter uma praça num lugar diferente da praça que está hoje? Não, é legal onde ela está. Ah, então essa praça que está no lugar que está hoje, é legal que ela seja diferente, que ela tenha proteção, que ela tenha sombreamento. Ah, isso é legal. Então, pronto, isso vai ser uma das ações propostas também. Então, o plano de bairro, ele vai sair com 20 ou 30 ações que são de desenvolvimento social e desenvolvimento urbano. E aí a gente vai pactuar isso com a população. Esse é o próximo... A gente já fez uma apresentação interna, né, Isa e Ana Cláudia? Fez uma apresentação interna só para Isa e para Cláudia e para Adriana. E a turma vai refinar esse produto e eu estou coordenando esse refinamento do produto para a gente chegar no final e apresentar para a população. E a população dizer, beleza, foi isso, vocês entenderam certo, então dizer, não, vocês entenderam a maioria certo, mas isso aqui está errado, isso aqui precisa ser assim, faltou tal coisa, e a gente vai refinar. Quando a gente refinar, a gente vai entregar um plano, essa parte aqui é a conclusão, a gente vai entregar um documento onde vai dizer como foi o processo participativo, quantas pessoas participaram, quais foram os dias, por que aquilo ali é um documento representativo, tá? Não é um projeto de um grupo de arquitetos ou arquitetas que acha que a praça vai resolver os problemas do Pilar. Não é só isso. É um projeto coletivo de organizações da população, discutindo questões muito mais amplas do que arquitetura e urbanismo ou questões sociais. Então, é um documento muito mais válido e que ele vai ter uma precisão. Ele vai ter uma precisão, dizendo assim, as ações são essas, e não só essas, mas elas estão priorizadas dessa maneira porque foram priorizadas coletivamente. Então, a última etapa do plano de bairro é a pactuação e a priorização das ações para a gente poder entregar esse documento. E esse documento, é o que eu tenho falado muito com a Ana Cláudia também, é o documento que vai orientar todas as demandas que aquele território tem, porque foi pactuado isso. É lógico que ele tem uma validade... o território é um organismo muito vivo, né? A gente tem plano de bairro, por exemplo, o plano de bairro do Jardim La Pena, lá em São Paulo, é de 2017. Eu tenho conversado com muita gente de lá, por conta do INSPER também. As pessoas do La Pena dizem que não reconhecem mais o território. Quem fez o plano de bairro em 2017, hoje entra no La Pena e não consegue mais sair, porque o território mudou tanto que não consegue mais se identificar como é que são os espaços. Então, isso são 6 anos, é muito pouco, né? Muito pouco tempo. Então, mas o plano de bairro é uma fotografia das demandas do território naquele momento. E aí isso é suficiente para a gente correr atrás para resolver as demandas dele no hoje, assim, né? E aí pode ter revisões, enfim, isso faz parte também. Neto, tu tinha comentado comigo naquela reunião que você está chamando o plano de bairro que vocês estão elaborando de algo mais prático, né, do que os planos de bairro que você tem conhecimento, como, por exemplo, o do La Pena, que tu conhecesse mais a fundo também. E aí, queria só que tu contasse um pouquinho para o pessoal o nível de detalhamento que o plano de bairro chega, né, das ações, porque se eu não me lembro errado, as ações chegam com um orçamento médio, né, para que as pessoas consigam captar recursos para executar, não é isso? Exatamente. Foi uma boa lembrança, Isa. Assim, a gente criou o plano de bairro da gente com um olhar crítico em relação a La Pena e Pantanal. Assim. La Pena e Pantanal eu posso falar com tranquilidade porque eu tenho conhecido bem nessas ilhas de São Paulo, tenho conhecido localmente, tenho falado com pessoas que desenvolveram. E as pessoas mesmo que desenvolveram, especialmente o La Pena, elas têm críticas à pequena capacidade, à baixa capacidade de execução do plano. Assim. É um plano que ainda ficou muito no documento. E, inclusive, agora acho que saiu um edital agora para execução, mas, enfim, demorou 6 anos, vamos dizer. Na melhor das hipóteses, demorou 6 anos. E aí, o nosso plano de bairro, ele parte de um princípio de ser mais executivo. Por que mais executivo? Porque a gente entende que uma das grandes dificuldades do plano de bairro ser executado
é, de fato, a complexidade burocrática de um poder público, que acontece muito das secretarias terem que se organizar, terem que se articular, terem que dotar orçamento, ter que, enfim, dividir essa maternidade da ação, tudo isso. E aí isso vai segurando as ações, isso é muito natural. O que a gente propõe no nosso é a gente fazer execuções, está até aqui, ó, execuções das ações de baixa complexidade. Na nossa contratação do plano de bairro, quando o plano de bairro da gente é contratado, um recurso dessa contratação já é destinado para a execução das ações de baixa complexidade. E isso a gente mesmo executa, porque a gente já está acostumado a fazer obra, foram mais de 200 obras, então a gente já sabe fazer. Então a gente vai executar as ações de baixa complexidade. As ações de média e de alta, a gente vai atrás de captação de recursos, com parceiros que a gente tem. E aí, a partir da captação do recurso com esses parceiros, que a gente consegue executar as de média e as de alta complexidade. Então, acho que foi uma lembrança bem importante, Isa, assim. E aí, aqui, só para mostrar para vocês, que acabando essa apresentação, aqui são alguns dos prêmios que a gente recebeu, acho que eu já tinha comentado eles, mas aí é só ilustrando melhor. E aí, acaba essa primeira apresentação falando que o plano de bairro e as melhorias urbanas são alguns dos produtos que a gente está trabalhando ultimamente. Mas, aí entra um mais, eu já apresentei isso para a Isa também e para a Ana Cláudia também, a gente desenvolveu uma metodologia diferente que chama MUDA, que é o que eu vou mostrar depois. A gente pode até, enfim, abrir um pouquinho para perguntas em relação a essa, eu falo depois, mas a MUDA é uma metodologia que pretende ser mais ágil do que o plano de bairro ainda, sabe? É como se fosse o plano de bairro é uma resposta ao plano de bairro que não deu tão certo do ponto de vista de execução em São Paulo, plano de bairro da gente, e a MUDA é uma resposta a um investimento mais fácil, mais rápido e está mais centrado em monitoramento e avaliação. Aí eu vou mostrar isso para vocês depois, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a essa primeira apresentação. Eu só ia perguntar se nessa perspectiva do que tu acabou de mostrar, se a tua turma, porque no caso do Pilar, né, vem a turma da Nassau, né? Se casa esse tempo entre a chegada e a proposta final, assim, se o pessoal continua no outro período, o pessoal... Então, não, foi pensado, Daiane, foi da gente entregar nesse período esse documento, que aí vai ter alguns estudos de soluções, algumas imagens, até teve isso na apresentação recente. A gente teve algumas montagens que dá para entender bem a ideia do projeto, até a Ana Cláudia e a Adriana também ficaram bem felizes com as montagens que tiveram lá. E a gente tem um orçamento estimado, diz assim, para fazer isso aqui custa tanto, para fazer isso aqui custa tanto, para fazer isso aqui custa tanto, e entregar esse documento. Esse é o ponto final, vamos dizer, o ponto culminante da disciplina. Após a disciplina concluir, aí a gente, como Arquitetura Faz Bem, pode correr atrás de conseguir parceiros para executar alguma dessas ações, que é a ideia da gente. A ideia não é somente entregar o plano de bairro, o que a gente já sabe que já seria bacana, assim, você ter esse documento formatado e estruturado de uma maneira coletiva, acho que isso é bem importante. Mas a gente também quer correr atrás para poder fazer as execuções dessas ações. Então, é correr atrás dos parceiros que a gente tem, Votorantim, Tigre, enfim, e apresentar para eles, e lógico, os parceiros que vocês têm também, os parceiros que estão na aliança também, para ver quem consegue executar algumas dessas ações, especialmente as de baixa e média complexidade, que a gente entende que são as ações mais cabíveis de serem executadas com certa tranquilidade por nós mesmos, assim, pela Arquitetura Faz Bem, ou não sendo pela gente, eu só estou dizendo que pode ser pela gente por ficar mais fácil, mas isso não é nenhum entrave, não é nenhuma questão obrigatória. Só para compartilhar um pouquinho com vocês, Neto falou, né? A primeira apresentação da turma, que foi nesse meio de caminho, ela rolou semana passada ou retrasada, agora não me lembro. Segunda agora foi feriado, né? Foi na outra segunda. Foi na outra segunda, né? E algumas das soluções que os grupos já trouxeram, os grupos estão divididos em 4 temáticas, né? Isso, Neto? Mobilidade, espaços públicos, meio ambiente e governança. Perfeito. E algumas das soluções que os grupos trouxeram se relacionam com o desenho da gente das frentes de trabalho. Isso foi muito interessante de observar, porque acho que a Ana até pode comentar também. Tinha coisas do tipo a questão dos resíduos, o centro de triagem, um espaço multiuso para a comunidade, enfim, várias pequenas demandas que a gente está pensando nelas nas nossas frentes de trabalho, nossos grupos de trabalho.
Não apareceu uma coisa específica como rota da infância, mas apareceu a questão do espaço público, isso é algo que eles ainda vão elaborar mais, então está muito alinhado assim com o que a gente está fazendo, e a ideia é que a próxima apresentação, essa foi uma de assessoramento quase, né? Assim, a gente provocou algumas perguntas, algumas sugestões, e aí eles vão ajustar o curso para na próxima apresentar para a comunidade. Então é interessante que a aliança esteja junto nesse momento também. Perfeito, Isa, perfeito. Acho que Larissa. Oi, Neto, eu gostaria de saber um pouco mais a dinâmica de participação das pessoas, né, dos moradores, da comunidade. Eu entendi que eles são consultados e tem esses grupos focais, tem esses encontros durante a elaboração do projeto, e depois você conta que essas ações menos complexas, vocês mesmos executam. Em algum momento, eles são consultados dessa execução, eles também fazem essas pequenas obras, eles participam desses momentos de execução mesmo, porque minha dúvida também é no sentido de vocês entregam esse documento com o orçamento e tudo mais para eles entenderem de quanto eles precisam para conseguir executar. Mas em algum momento eles recebem alguma capacitação para levantar recursos, para mapear parceiros, caso em algum momento vocês se afastem disso. Isso só não ficou muito claro para mim até qual momento vocês acompanham, porque ali no seu gráfico, com aquele desenho meio colmeia, ele chega na execução final das obras de alta complexidade, mas vocês estão nesse momento ainda acompanhando, apoiando com parcerias e tudo mais? Joia. Larissa, eu vou te responder. Eu posso interromper o compartilhamento só para ver vocês melhor? Só para ficar vendo, pronto, que acho que fica maior o rosto. Essa parte, Larissa, é a parte que a gente está tratando muito com governança comunitária. Essa é uma das partes que eu acho mais importantes, assim, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. O plano de bairro conta com a gente durante a elaboração dele, e a gente quer formar a governança comunitária para ela saber quais caminhos percorrer para buscar realizar aquelas ações, junto com a gente, claro. Mas eu acho que faz toda a diferença a governança comunitária porque pense assim, a gente vai ter, sei lá, 10 territórios ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que pensar em 10 territórios ao mesmo tempo. A governança do território vai pensar naquele território. Então, ela vai ter mais tempo e mais disponibilidade e mais vontade de fazer acontecer as coisas do território dela. Então, a gente capacita elas para isso também, ao mesmo tempo que a gente está do lado. A gente não é o nosso foco 100%, porque a gente tem outros territórios também ao mesmo tempo. Mas a gente capacita elas e está do lado. Esse é um ponto. Em relação a elas executarem, a gente já trabalhou muito com mão de obra voluntária, com mutirão, e a gente entende que funciona, assim, mas a gente percebe muito, e aí na nossa prática, que é muito importante ter mão de obra profissional nesses movimentos, assim. E aí o que a gente faz é utilizar a mão de obra local. A maneira que a gente tem de potencializar o território em relação à mão de obra é mais do que usar, sei lá, como mutirão e tal, é capacitar eles para ser contratados e utilizados na obra, assim. E aí isso tem acontecido muito, muito mesmo, assim. Aqui em Trapulso a gente trabalhou muito com muita gente daqui, e é muito interessante em todos os sentidos, assim. É interessante porque uma parte do recurso fica no território, isso é muito importante. Os materiais a gente sempre comprava no território também, porque aí você está dinamizando a economia do território. E é muito interessante também do ponto de vista prático, sabe? Assim, para a gente é muito legal ter pessoas do território que todo mundo conhece, que, enfim, já tem uma relação, que conhecem onde compra mais rápido, que consegue desenrolar as coisas mais fácil. Então, para a gente é bem interessante. Então, essa parte da execução, a gente não costuma trabalhar com mutirão, embora já tenhamos feito. Assim, a gente fez até com a Tigre, pronto. Para não dizer que não, nessa ação que a gente vai fazer aqui em Trapulso, de jardim de chuva, de reservatório e tal, a Tigre deve mandar 3 ou 4 funcionários da fábrica de escada para participar. E aí o que eu alinhei com eles é que eles vão participar só de uma questão final da final, assim, uma pinturinha, uma coisa assim, porque eu não queria que essas pessoas ficassem responsáveis por fazer tubulações, por fazer encanamento, por fazer calha, por fazer coisas que são técnicas, que demandam uma mão de obra especializada, mas uma pintura, uma coisa assim, que dê para ela se sentir partícipe da história, que dê para, enfim. E que para a empresa é importante, né? A gente sabe que para a empresa tem algumas questões importantes de envolver voluntário. Então, elas vão fazer essa parte mais acabamento, vamos dizer assim.
Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que de uma maneira geral é isso, de a gente não trabalha muito com mutirão, embora seja possível fazer, mas não costuma, e a gente entende que a mão de obra local ela pode ser absorvida na própria obra mesmo, absorvida como profissional. E a gente capacita para isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a gente pode avançar para o Muda, né, Tô? Pronto. Então, Tem falando, muitas sinergias com o Muda também. eu acho, e o Muda, para ser muito sincero com vocês aqui, o Muda é onde eu estou acreditando mais, porque o Muda é como se fosse assim, gente, sendo muito, muito sincero com vocês mesmo. O plano de bairro, eu acredito muito no plano de bairro, mas o plano de bairro é um instrumento complexo. Ponto, assim, ele é complexo. E a gente diminui muito a complexidade dele quando a gente tira a dependência do poder. E repare, eu não estou negando a importância do poder público, não estou negando que tem que participar, só estou evitando um pouco essa super dependência do poder público. E a gente já minimiza a complexidade dele, mas ainda assim é complexo. Então, essa metodologia muda, ela surge justamente para desburocratizar ele. E aí deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir. Aí, compartilhar. Chegou para todo mundo? Chegou. Pronto. O Muda é uma metodologia que a gente desenvolveu baseado nessas experiências da gente. Acho que essa frase eu gosto muito, é uma frase de Jorge Melguizo, que ele foi secretário de Desenvolvimento Social em Medellín. Inclusive, ele vai estar aqui na semana que vem. Não sei se está todo mundo ciente do... Tá, né? A WRI faz parte, sim. Tá, a Aliança tem duas atividades no evento. Eu vi. Tem uma no Pilar, inclusive, né? Então, no evento que vai ter aqui, ele vai fazer a palestra de abertura, né? Acho que é no dia 9 à noite. Eu vou falar no dia 10, tá, gente? Dia 10 de manhã, eu vou falar lá. Quem puder ir, vai ser muito bom. Então, essa frase dele eu acho bem importante, que é o cidadão no centro da transformação. Não é a cidade que se transforma, mas o cidadão se transforma e acaba por transformar a cidade. Essa frase resume muito a nossa atuação e resume muito essa questão dessa metodologia que a gente está criando, que muda significa microunidade de desenvolvimento articulado. Acho que tem aqui eu explico um pouquinho, né, com a metodologia própria, a promoção do desenvolvimento urbano e social, sempre integrado, né, para um território vulnerável com protagonismo popular e execuções rápidas e baixo custo. Tem algumas palavrinhas-chave aí muito importantes, assim, que eu acho que isso resume muito. E aqui é um esqueminha que, como tem muita gente aqui da arquitetura, acho que fica até mais fácil. Vocês sabem quem tem mania de explicar tudo desenhando. E aí eu acho que aqui dá para entender bem, assim, para quem não é da arquitetura também. A gente tem um território, e aqui é uma simulação de um território com um equipamento âncora, que é uma questão muito comum de Medellín, de ter um super equipamento, a Biblioteca Parque, ou aqui em Recife o Compaz, em São Paulo o CEL, em Fortaleza Usina da Paz, Fortaleza não, em Belém, Usina da Paz, enfim. Esses equipamentos âncoras, que são um preceito do urbanismo social, em geral eles são um equipamento muito caro, porque são equipamentos grandes, bons, enfim, uma série de coisas. Tratando como uma referência do Compaz Ibura, a gente está falando de 13 milhões e meio, no Compaz do Ibura, assim. E aí ele fica geralmente num local do território, conectado próximo a uma ONG local, esse tipo de coisa. No Muda, a gente sugere ter várias microunidades de desenvolvimento articulados distribuídas ao longo do território. Então, é como se a gente pegasse um equipamento âncora desse, de 13 milhões, e explodisse ele, e um pedacinho dele caísse em cada lugar do território de maneira mais ampla, de maneira mais distribuída, que eu acho que essa palavra é importante, assim. E aí a Muda ela tem um custo médio de R$150 mil, incluindo um ano de operação. E aí vocês vão entender por que tem esse um ano de operação. E aí a reflexão que fica é que uma muda, com dinheiro de um Compaz, eu consigo fazer mais de 110 mudas. Então, isso é uma coisa que eu acho que é... E aí, repare, eu não estou dizendo que o Compaz é ruim, não é essa nem a ideia. A ideia é de discutir uma solução alternativa também, uma solução que, de repente, faça mais sentido para aquele território, o Compaz, e para outro território faça mais sentido o Muda. E está tudo bem, os territórios são complexos e cada dinâmica é uma dinâmica. E aqui algumas das premissas do Muda, que eu acho que é bem, bem importante de falar. Assim, a gente tem o empoderamento comunitário, que eu acho que é um pouco do que eu falei na apresentação anterior, né? De gerar essa sensação de comunidade, de gerar esse empoderamento das pessoas poderem tomar conta daquele território e capacitar elas. Redução das desigualdades, que é o objetivo central, né? A gente oferecer novas oportunidades e gerar a transformação que é necessária no território para as pessoas, especialmente.
Saúde física e mental é uma coisa que eu também tenho estudado bastante, assim, e ainda é um tema que é meio... Por mais que eu tenha dito, a primeira frase que eu falei na apresentação anterior foi dizer que a arquitetura faz bem surge para ser uma ferramenta de saúde, né? Mas ainda é uma coisa muito difícil, né? Falar de cidade, saúde, parece uma coisa meio distante para muita gente, assim. Então, no Muda a gente entende essa conexão de maneira muito próxima e de incentivar isso. A descentralização do território, isso aqui é uma das coisas que eu acho mais importantes, assim. Cada território que eu tenho estudado e conhecido e visitado, eu vou entendendo isso cada vez mais fortemente, assim, que descentralizar as questões dele é muito importante, você distribuir melhor as oportunidades no território, facilitar a mobilidade e tudo isso. E, por último, a gente tem aqui a qualificação urbana, que é gerando pertencimento, dinamismo, enfim, aí está muito conectado com o urbanismo social, convivência urbana, então essas são essas são as premissas do Muda, assim. E aí, por que microunidade, né? Porque são pequenos espaços. E aí a gente tem, lembrando daquela ideia do compás explodido, ou do equipamento âncora explodido, ele vai gerando algumas mudas ao longo do território. E aí existem as mudas de espaço público, que aí é a muda praça, é a muda pracinha, é o muda quintal. O muda quintal é uma... E aí são todos... Cada coisa dessa é uma solução, é um produto específico. O muda quintal, por exemplo, a gente sempre mapeia em várias comunidades casas que têm quintais e terreninhos pequenininhos na frente dela, que dá para a gente fazer um quintalzinho ali para as crianças brincarem fora de casa. Porque às vezes as crianças não brincam fora de casa, porque os pais têm medo de deixar na rua. Mas aí, se você faz um quintalzinho ali, ele brinca fora de casa e os amiguinhos vêm brincar, e aí é uma solução muito pequena, muito simples, mas com potencial de transformação muito grande. Aí o Muda Esporte, aí tem o Muda e Joga, Muda e Treina, Muda e Malha. Pronto, no Pilar foi uma demanda muito forte do Muda e Malha, vamos falar assim, né? Do espaço de academia e de musculação e de ginástica, que aí tem a academia da cidade e tem a academia de maromba. O Muda e Treina, porque você tem um equipamento de treinamento esportivo é uma coisa, tem um equipamento de jogar bola é outra coisa. Uma coisa é você jogar bola despretensiosamente, outra coisa é você ter um lugar para treinar uma arte marcial, treinar uma dança, treinar alguma coisa nesse sentido. Então, são equipamentos diferentes. No meio ambiente, a gente tem o muda-chuva, muda-lixo, muda e recicla. Aqui entre a PUC, a gente está fazendo o muda e recicla, né? Que é uma unidade de reciclagem com a cooperativa local. Capivara está aqui e a gente tem conversado bastante. Assim, a reunião que eu vou ter daqui a pouco é com a Enlurb para ver o local dessa cooperativa, enfim. Muda e planta, muda e preserva, muda e composta. Então, acho que são alguns dos exemplos que a gente tem dessas microunidades que vão sendo espalhadas no território e que elas vão se articulando entre si. É muito importante entender essa palavra articulada. Elas vão se articulando entre si. E a partir do momento que elas se articulam, eu crio um território muda. Essa, acho que é uma percepção muito importante. O território muda é um conjunto de mudas que, a partir desse conjunto, esse setup básico, vamos chamar assim, quando tem esse setup básico, a gente consegue implantar um sistema de monitoramento e avaliação. E aí a gente consegue ter dados objetivos das transformações daquele território num determinado período de tempo. A gente entende que esse setup básico é o setup necessário para dizer assim, pô, temos uma transformação relevante no território num curto espaço de tempo. E é por isso que eu falo que aquele recurso de criação da muda garante um ano de operação. Porque se eu fizer, por exemplo, um Muda e Lidera, parte da nossa crença é remunerar as pessoas que estão envolvidas nos Mudas. Então, a gente tem que remunerar as pessoas para elas terem esse ano de dedicação para aquilo acontecer. Então, o Muda e Lidera é para a formação de lideranças comunitárias. O Muda e Recicla, eu vou ter que remunerar as cooperativas, eu vou ter que remunerar as pessoas que trabalham ali. E aí tem um ano de trabalho para aquelas pessoas entenderem como é que funciona. E nesse ano, eu estou falando um ano, mas isso pode ser ajustado para 1 ano e meio, para 2 anos, dependendo de cada parceiro. Mas eu tenho um período X de tempo mínimo, onde aquelas pessoas vão ter o tempo de se capacitar naquilo ali, entender e se situar naquilo ali, dizer, pronto, a partir desse tempo eu consigo tocar sozinho agora. É um desenvolvimento, mais uma vez, de governança comunitária. E isso com a nossa participação. A gente vai estar do lado, apoiando, formando, tudo isso. Ô, Neto, Oi. uma dúvida. Esse valor que tu falou do primeiro ano, ele envolve a implantação de um território muda, todas essas mudas que estão nessa lista, ou de uma muda só? De uma muda. E aí Certo. a ideia, Isa, por exemplo, se você falar muda a praça. A praça que a gente está fazendo aqui entre a PUS, ela está orçada em 840 mil. Então, 150 mil não resolve. Mas se você falar muda quintal, eu não gasto 10 mil reais para fazer um muda quintal. Entende? Então, eu coloquei 150 como uma média.
É a média para a gente entender que tipo, vai ter alguma coisa que vai passar disso, vai ter alguma coisa que vai ficar bem abaixo disso. Certo. E aí, por exemplo, tem um que eu acho muito legal, que é o Muda e Conecta, por exemplo, que aí eu acho que tem muito a ver com o pessoal do César também, né? É a Unidade de Formação com Curso de Tecnologia Digital. Aí esse daí esse recurso, o que é que ele vai fazer? Eu preciso achar um lugar no território, eu preciso alugar uma casa, eu preciso reformar essa casa, eu preciso comprar equipamento, eu preciso formar essa turma que vai liderar, eu preciso garantir a operação de 1 ano dela, eu preciso ter uma estrutura de curso. Então, tem alguns equipamentos que vão ser mais caros do que 150, e tem alguns que vão ser mais baratos. Então, esse 150 é só para a gente ter uma ideia de média, para poder comparar o custo da muda com um equipamento âncora, basicamente. Entendi. Entendeu? E aí aqui tem umas etapas, assim, acho que é o último slide, assim, que é etapa para implantação do território muda. Primeiro momento é a integração com a ONG local, isso aqui é uma premissa básica da gente, todas as ações da gente, a gente sempre se integra com a ONG local, 00. Escuta participativa é outra premissa básica da gente, a gente não consegue fazer nada sem escutar. É engraçado porque até eu tenho coordenado também um escritório modelo da Nassau ultimamente. E alguns projetos a gente não consegue fazer escuta participativa porque, sei lá, o tempo da correria lá é muito grande. E aí eu fico meio perdido até de projetar uma coisa. Eu acho que eu já me acostumei tanto a ter escuta que eu não consigo, com uma certa dificuldade de projetar sem isso. O grupo de ação local, então é a formação e a seleção e formação desse grupo de governança comunitária para coordenação e zeladoria das ações. Essas duas palavras são muito importantes, assim, né? Eles vão coordenar e vão zelar pelas ações que serão implementadas. E aí a gente passa dessa etapa de planejamento e chega na etapa de execução. A gente vai priorizar as mudas, a gente vai entender o território e, com o apoio do grupo de ação local, a gente define a ordem de implantação de cada muda. Aqui faz mais sentido um muda e treina, aqui faz mais sentido um muda e joga, aqui faz mais sentido um muda praça, enfim. A gente vai entender isso junto com o território e com o grupo de ação local, que já é a governança comunitária. A gente parte para a captação de parceiros, então, prospecção de parceiros para implementação e manutenção inicial das mudas, de acordo com as aptidões dos parceiros e a ESG. Então, aqui tem uma coisa que eu acho muito importante. A gente entende que pode ter um parceiro que queira abraçar um território, por exemplo, o Instituto Shopping Recife abraça a Intrapulso. Então, o Instituto Shopping pode fazer mudas diferentes em Intrapulso. E a gente entende que pode ter um parceiro que possa abraçar um tipo de muda, sabe? Por exemplo, uma empresa de tecnologia, uma empresa, enfim, acho que a de tecnologia é mais fácil porque foi o que eu falei há pouco. Uma empresa de tecnologia pode chegar e abraçar todos os muda e conecta de diversos territórios. Então, ela pode ser a parceira daquele tipo de muda em diversos territórios, não apenas um. Então, tem duas possibilidades de interação com parceiros. Pode falar, Milena. Pode ser depois que tu terminar, né? Mas eu fiquei curiosa sobre como que funciona essa formação desses grupos de ação local, assim. Como que vocês fazem essa chamada para ação? Como que vocês mantêm esse pessoal engajado e como que funciona essa governança com eles? Tá, tu quer que eu responda agora ou você prefere no final? Pode ser no final. Tá, então tá bom. Então, a gente capta os parceiros e vai para a execução. E a execução das mudas com a gente também. Isso é muito importante falar, porque a gente, acho que isso traz uma agilidade e uma previsibilidade de custo bem importante, assim. Chega na terceira etapa, que é monitoramento e avaliação. Então, a gente vai desenvolver painéis de monitoramento, vai desenvolver indicadores e métricas que vão avaliar a teoria da mudança pretendida e vão determinar as próximas evoluções do território. E aí, acho que isso é muito importante, porque o território muda, a partir do monitoramento e avaliação, é que ele vai dizer qual o caminho que deve tomar. Não é a gente que vai achar mais bonitinho um muda e não sei o quê, outro muda e não sei o quê. São indicadores, são números objetivos e dados a partir sempre, lógico, na escuta ativa, cruzando os números frios com a escuta quente, a gente consegue definir quais são os caminhos de expansão do território muda, assim. E aí, acho que pronto. E aí acaba a apresentação do Muda, e eu posso responder Milena, assim. A formação, Milena, ela tem uma carga que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos nesses processos participativos da gente. Então, a gente criou um produto mesmo, assim, de formação comunitária, onde a gente passa por conteúdos de relacionamento, de conexão com o território, de governança mesmo, assim, e de formalização. Então, essa liderança, as lideranças são, como eu falei, assim, acho que é o 00 para a gente poder agir em algum lugar. Então, as lideranças, elas
chegam para a gente conversa, cria relação. Por exemplo, como a gente está falando com a Ana Cláudia, essa relação, eu gosto de falar muito assim, não é uma foto, é um vídeo, não é uma reunião boa que a gente vai fazer que vai dizer, porra, que legal, a gente se deu super bem e vamos lá. É uma história de longo prazo, de médio prazo, é um vídeo, por isso que eu digo que é um vídeo, porque você vai criando essa conexão, você vai criando essa relação, você vai criando a confiança, você vai conhecendo aquelas pessoas, e aquilo ali vai lhe dando informações. E aí você chega na liderança e você forma elas para elas terem uma atuação oficial. Eu acho isso... Algumas pessoas já me falaram que isso é um pouco preocupante, porque isso pode profissionalizar a liderança comunitária e que isso pode ser visto de uma maneira negativa. E eu entendo essa visão, mas eu discordo porque eu já tive algumas lideranças comunitárias muito importantes na vida da gente e que eu vi que precisaram sair do trabalho comunitário para poder viver, para poder ganhar um salário e poder pagar as contas de casa. E isso me incomoda num nível assim, porque se essas pessoas desistem do território porque elas precisam, o território entra num abandono, assim, eu sei, eu posso falar isso com muita clareza, assim, eu sei muito bem a diferença de um território que tem uma liderança forte e o território que não tem, assim. Isso é muito grande a diferença. Então, no Muda, isso parte de um princípio muito importante, que é fortalecimento da governança comunitária. Não é levar, eu não quero levar ninguém de fora que diga assim, ah, fulaninha é uma ótima gestora e ela vai cuidar de 10 comunidades do Recife. Não é isso que eu acredito. Eu acredito que cada território tem suas lideranças e que a gente pode capacitar elas ficarem mais eficientes ainda, mais profissionais ainda, e viverem disso sim, porque eu acredito muito que é possível viver disso. Eu acredito muito que é necessário até viver disso. Então, essa formação, Milena, ela parte muito dessa convivência da gente, dessa vivência mais, né? E dessa formalização de conhecimentos, assim, de uma maneira não top-down, sabe? Não de cima para baixo, mas de muita troca coletiva, assim. Que é a forma que a gente sempre fez, assim. Então, essa é a fórmula, vamos dizer assim, dessa formação comunitária. Pode ir, Larissa. Neto, a minha dúvida é sobre isso que aparece na primeira etapa do planejamento, né, que o território muda, que é a integração com o ONG local. Eu imagino que isso esteja aqui, porque vocês entendem a importância disso. Eu acompanhei um processo pós-plano de bairro do La Pena, mas tive bastante contato com a TID Setúbal. O WRI apoiou a construção do Parque dos Sonhos, que é um parque que foi construído ao lado da escola lá do Sei La Pena. E a gente, ao longo desse processo, entendeu a importância da TID estar presente no território quando chegou a proposta do plano de bairro. Os próprios moradores já tinham um histórico de mobilização e tudo mais. Você tem ideia, não sei se vocês já discutiram isso, de como lidar quando não tiver uma ONG local, que é o que a gente está enfrentando em Teresina. Em Teresina, a gente trabalha com um residencial que é afastado 17 quilômetros do centro, é o bairro mais na extremidade da cidade. É um residencial que só tem casas, não tem escola, não tem nenhum equipamento público, e não tem essa instituição, não tem essa organização assim entre os moradores que nos ajude a trabalhar de forma mais organizada mesmo. Se não tem esse histórico prévio, né? A gente está criando muita coisa com eles. E aí, vendo isso nessa etapa do planejamento, me lembrou e me veio essa dúvida barra curiosidade. Acho uma ótima questão, assim. O ponto, Larissa, que eu acho importante é a organização comunitária. A gente consegue fazer sem ela, acho que sim. Mas eu acho extremamente importante que exista, e quando não existir a gente vai discutir como, mas eu acho extremamente importante que exista porque a organização comunitária tem dois papéis que eu acho muito, muito importantes, assim. O primeiro é de credibilidade para a gente. É muito, por exemplo, se a gente tivesse chegado no Pilar, eu chegando lá, homem branco tal, e chegando lá e falando, gente, vamos conversar aqui sobre as questões do Pilar, ninguém vinha. É claro, assim, aí Ana Cláudia falando isso lá, Adriana falando lá, a gente conseguiu movimentar uma galera boa. Então, existe uma credibilidade delas que empresta ao projeto, e aí por isso que quando a gente topou fazer isso todo mundo junto, acho que a primeira coisa que eu falei para Ana Cláudia e Adriana foi muito agradecendo a confiança delas de emprestar credibilidade, porque eu sei que a credibilidade delas é uma das coisas mais caras. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente acha tão importante ter a ONG. Não tendo a ONG, e o segundo ponto, claro,
é da gente ter uma informação prévia do território, a gente não chegar tão cego do ponto de vista, quais são as principais dores do território? O que é que o pessoal mais demanda? O que é que o pessoal mais quer? Quais são os maiores problemas? Então, quando a gente vai para um processo participativo, a gente vai, de certa forma, com a cabeça um pouco minimamente situada, mas sempre aberta e para ouvir coisas diferentes, mas a gente vai minimamente situada. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante também. E respondendo a tua pergunta mais diretamente, eu acho que a gente, quando a gente não tem a ONG local, a gente precisa construir uma credibilidade. Esse é o ponto. E aí vai ser certamente a partir das lideranças. Certamente lideranças tem, pode não ter lideranças tão reconhecidas, pode não ter lideranças tão unânimes, que aí é uma questão que é muito comum também. Mas certamente vai ter algumas pessoas que a gente vai poder conectar com elas e construir essa credibilidade. E aí eu acho que é um passo prévio a qualquer discussão de plano de bairro ou de muda, de qualquer ação dessa. Tem que construir uma credibilidade com aquelas pessoas para depois sim se envolver com elas num projeto mais propositivo, sabe? Mas acho que o primeiro passo seria, já que não tem ONG local, vamos construir uma credibilidade. Ô Neto, nesse sentido, depois que um equipamento como uma das mudas ou o conjunto delas é implantado, qual é o papel da ONG nesse pós-implantação? Assim, eu entendi a importância dela estar lá e dela atuar como um agente facilitador, catalisador do processo, mas no depois, porque a gente falou da capacitação das lideranças locais, que isso é algo que está, inclusive, no nosso GT do espaço comunitário, né, para que as lideranças consigam gerir esse espaço, mas eu não entendi bem ainda o papel da ONG nesse pós-implantação de qualquer que seja a solução, sabe? Tu podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, na nossa ideia, Isa, a ONG ela vai ser uma facilitadora permanente. Ela não é a responsável por isso. Assim, Entendi. entende que isso pode ser... Tem duas questões que eu acho negativas se ela for responsável. A primeira questão mais importante é que a gente não estaria dando protagonismo ainda para a governança comunitária. A gente estaria deixando a ONG ainda como protagonista do território, que é uma coisa que eu acho muito ruim. E a segunda questão é que a gente estaria gerando processos para a ONG. E aí não é legal, porque você gerar processos no sentido de trabalho mesmo, de ter que ter uma equipe para tocar isso, ter que ter uma organização de processos e tal. E eu acho que isso também não é legal para a ONG, assim. E aí, o papel dela é ser facilitadora. A gente entende ela como, por exemplo, a TID mesmo, falando da TID, a TID tem um galpão lá, que é um galpão muito massa, assim, o galpão no La Pena. E aquele espaço ele funciona como apoio e suporte para as organizações, para a governança comunitária também. Aqui entra Pulso também. A gente tem o Instituto Shopping Recife e as pessoas podem se reunir aqui, podem fazer os eventos, podem fazer reuniões. Então, ela pode ser um apoio para aquela galera e pode ser um apoio também do ponto de vista funcional também, assim. Por exemplo, aqui acontece muito da gente orientar as governanças nas instâncias administrativas, de como conseguir demandar determinada coisa. Então, a ONG vai continuar sendo parceira, esse é o ponto, assim, ela continua sendo uma facilitadora e parceira, mas o protagonismo do território tem que vir dessa governança comunitária. Perfeito, obrigada. Oi, Jéssica. Bom dia, Neto. Bom Só dia. pegando um gancho nesse papel de facilitador, né, que a ONG tem, eu queria saber se vocês atuam também em facilitação com os equipamentos que tem do poder público. Então, se vocês têm alguma comunicação em relação a isso, por exemplo, vocês implantando muda próximo a um compás, então, vocês sincronizam essas atividades, vocês entendem o que é que falta naquela comunidade, se existe essa leitura. Sim, totalmente, assim, a muda, ela tem uma palavrinha, o A é de articulado, né? Essa articulação é uma das coisas que eu acho mais necessárias, mais importantes mesmo. Agora mesmo, como eu falei para alguns aqui, eu de 10 e pouquinho eu vou ter uma reunião com a Enlurb para ver o local do ecoponto, da cooperativa de reciclagem que a gente está implantando aqui em Trapulso. Então, esse diálogo ele é permanente. A gente aprendeu isso nas ações que a gente fez aqui na Bruno Veloso, em Trapulso, foi uma avenida que a gente requalificou, ela são 900 metros de avenida, então a gente dialogou muito com o poder público nesse sentido, de entender o que estava sendo proposto ali, o que estava sendo pensado para a cidade e como interagir isso com a demanda de Dona Ritinha ou de Dona Luciene, que estava querendo fazer o acesso da casa dela. Então, esse papel é um papel que a gente já vem fazendo
e que a gente entende que é essencial, assim, de verdade. Porque se a gente não articular, as coisas não vão... pronto, no próprio Pantanal, eu tive lá, a gente está em maio, né? Eu tive lá um mês, em abril. No Pantanal, a gente está tendo uma requalificação, na verdade, uma obra de saneamento, e a obra de saneamento está acontecendo, porque o Pantanal, o nome vem dos alagamentos recorrentes e tal, e a obra de saneamento está acontecendo, e daqui a pouco vai ter uma obra de drenagem, a obra de saneamento é do Estado, vai ter uma obra de drenagem da Prefeitura, que vai ter que quebrar tudo que está sendo feito lá, porque não tem articulação. E eu estou falando de obras milionárias, não estou falando de obras de acesso da casa de Dona Luciene, não, estou falando de obras áreas assim. Então, essa articulação, a gente não consegue atuar no nível de saneamento, evidentemente, mas no nosso nível a gente consegue articular isso, assim. Eu sei que no nível de saneamento é muito mais difícil articular isso, tem recurso do Banco Mundial, tem prazo para uso do recurso, tem uma série de burocracias que acaba levando para esse tipo de solução, não solução. Mas, no nosso caso, a gente consegue tocar isso de uma maneira mais fácil, Jéssica, porque são demandas mais curtas, são articulações mais finas, mais simples, assim. Então, a gente consegue tocar isso e a gente sempre está conectado com o poder público nesse sentido também. Embora eles não sejam nosso contratante, embora não seja nosso cliente, mas eles sempre estão presentes porque são demandas públicas, né? Na prática, a gente está atendendo demandas públicas, assim. Só para complementar a resposta de Neto, Jéssica, quando a gente conversou a primeira vez, exatamente na perspectiva de entender essa relação com equipamentos e com serviços públicos, a gente exemplificou um pouco a muda de educação, que pode ser como aulas de reforço, por exemplo. E aí eu complemento a atividade da escola que já está implantada no lugar. Eu não gero uma competição, eu gero uma alimentação daquele serviço, sabe? Exato. Acho que o raciocínio da gente definir, eventualmente a gente implantando mudas, definir o que é que vai estar dentro de cada uma como atividade de fato, passa muito por entender o que é que já existe e o que é que há necessidade de complemento. E esse muda da aula de reforço que Isa trouxe é um ótimo exemplo dessa integração com o poder público, assim. Ele demanda uma integração com a escola, assim. Pode acontecer sem integração com a escola? Pode. É ideal? Claro que não, assim. É bacana que a gente tenha uma integração com a escola, que a gente sabe quais são as crianças que estão com mais demanda, quais são as crianças que têm algumas questões familiares que demandam um acompanhamento mais próximo. Então, e aí por isso que a governança disso é comunitária, entende? Não é ninguém do Arquitetura Faz Bem que vai saber qual é a criança daquele território que está naquela escola, que tem um problema, que precisa ser acompanhada mais de perto. É a governança comunitária. Então, teve até uma conversa que eu tive com o pessoal dos alunos, assim, até a Isadora estava também, a Ana Cláudia estava também, a gente falando de evasão escolar. E aí os alunos colocaram a sugestão do Ministério da Educação cuidar disso e tal. Eu falei, pô, é mais fácil a tia da cantina cuidar de evasão escolar do que o Ministério da Educação, porque a tia da cantina é quem sabe a história daquela pessoa, quem acompanha ela, assim. Então, a governança comunitária é muito mais forte nesse território, né? Mais dúvida, gente? Não. Acho que não, né? A Issa está aqui A também. questão da educação foi algo Oi, muito Issa. falado aqui na nossa reunião, né, Neto? Oi, Cláudia. Essa questão da educação jovem adulto, é uma coisa que a comunidade fala muito, que a gente precisa, a comunidade necessita, e a escola só atende a educação infantil. Uhum. Muito. Mas se a gente... Isso é bem recorrente aqui. Eles comentaram até, né, que do ponto de vista infantil atende bem, tem até algumas salas que não estão ocupadas ainda, que poderiam ser ocupadas, atenderia melhor, mas que já atende bem, mas que de fato os jovens e adultos foi uma questão. Teve até uma senhora que comentou que fazia isso na Rua da Moeda, e aí ela foi um dia, acho que, não sei se a Ana Cláudia estava na hora comigo, mas ela foi um dia e se sentiu muito julgada, assim, as pessoas olhando para a roupa, para a sandália, não sei o quê, e ela não foi mais, porque era um ambiente, e olha que é no mesmo bairro, no bairro que ela vive, né? Mas ela se sentiu julgada e, enfim, compromete tudo. As disparidades que a gente tem dentro do bairro, né? Exatamente. E eu acho que se a gente for, assim, já estou com algumas ideias aqui de possíveis articulações, mas acho que se a gente for parar para pensar em tudo que a gente já ouviu, já coletou, em tudo que a própria Ana, a Adriana, as lideranças já têm, de demandas comunitárias, a gente já consegue visualizar algumas atividades específicas que é possível a gente imaginar que ocorram, por exemplo, no espaço comunitário, que a gente pode
articular com a escola para que elas aconteçam. Acho que isso está no desenho, né, dos próximos passos, assim, principalmente do espaço comunitário. Sim, Gente, eu acho que agora o exercício é cada GT, a partir do que a gente absorveu aqui, fazer um exercício mesmo de entender de que forma a gente pode se articular com o NET, com a Arquitetura Faz Bem, para, assim, catalisar o trabalho dos GTs, né, para fortalecer o trabalho dos GTs. Neto, eu já tinha te pedido autorização para te colocar no grupo da Aliança, mas eu estava esperando essa reunião acontecer para todo mundo se familiarizar. Eu vou te colocar no grupo e a gente vai trocando dentro das tuas possibilidades, assim, com cada GT. Existe aí também uma possibilidade de contratação para algum serviço mais específico que a gente queira evoluir, a gente pode pensar nisso também. Os GTs pensarem, a gente organiza essa demanda, manda para a NET e a gente pode marcar um segundo momento de troca para a gente avançar com essas articulações, né? De novo, a palavra articulação. Acho que vai ser mesmo uma pontinha em cada GT para a gente ir articulando algumas atividades específicas, assim. não, acho perfeito, Isa, assim, acho que, falando mais uma vez, assim, eu estou muito feliz de estar participando da Aliança, acho que é o tipo de coisa que eu acredito, sabe? Esse conjunto de organizações pensando comumente território, desenvolvimento de território, isso é uma coisa que eu acredito pessoalmente mesmo, assim, então para mim como a arquitetura faz bem, como eu mesmo, como Neto também, é muito interessante, muito importante estar participando disso. E à disposição, de verdade, tenho muito interesse de ir validando essas premissas do Território Muda em diversos territórios, assim, então fico muito feliz de ter gente de Teresina, que está tocando Teresina aqui também, porque é uma coisa que eu queria muito, cruzar essas informações em territórios diferentes. A gente tá caminhando para fechar lá no Jardim Ibirapuera, lá em São Paulo, de fazer um plano de bairro lá. Então, aí já vai ter São Paulo, já vai ter Recife, já vai ter... Então, acho que isso para a gente também é bem interessante, assim. E à disposição para a gente trocar, porque hoje foi um dia que eu falei mais, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ouvindo, teria sido tão enriquecedor quanto. Então, acho que seria legal também um dia parar para ouvir vocês com mais calma, acho que seria bem importante. A gente pode fazer isso na próxima, assim, a gente observar essas sinergias e os GTs apresentarem um pouco das atividades que estão fazendo para a gente construir junto de que forma vocês atuam, sabe? Nossa, E eu acho até que a gente pode pensar em extrapolar o Arquitetura Faz Bem e usar a figura professor universitário também, porque para a gente é bem importante envolver a academia. E a gente tem tido uma dificuldade disso. Como teus alunos já estão imersos no processo, pode ser muito legal se a gente conseguir pensar numa atividade bem específica, sabe, assim, para a aliança mesmo. eu acho ótimo, assim, eu sou muito prático, assim, quando eu fui convidado para dar aula agora, eu falei, gente, eu sou muito prático, eu sou muito ruim dessas coisas de nota, de chamada, eu não vou me ligar muito nisso, agora eu vou me ligar de botar a galera na rua, para ouvir, para trocar, e aí essa foi uma carta branca que eu recebi, e aí, de fato, eu estou tocando isso, e eu acho que essa interação é muito interessante, Isa, porque as turmas estão respondendo de uma maneira muito interessante, sabe? Mesmo essa turma do Pilar, a turma do nono período, então foi uma turma toda. Uhum. Pô, essa turma já está mais cansada, já é uma turma que quer só sair da faculdade, eles não vão aderir tanto, e eles estão aderindo muito, assim, isso é muito legal. E eu tenho uma turma do quinto período que está aderindo de uma maneira pesada, assim, elas estão super animadas, eu trouxe elas para Intrapulso também, estão fazendo habitação e interesse social aqui em Intrapulso, mas aí, nesse caso, é só projeto mesmo. E elas estão super animadas, então acho que essa turma do quinto, que vai ser sexto daqui a pouco, acho que é uma turma que pode dar uma resposta muito interessante e que tem um longo prazo aí para a gente trabalhar, né? Tem pelo menos 2 anos Boa. ainda de faculdade, pelo menos 2 anos, que a arquitetura De costuma... universidade ainda, né? É verdade. Boa. Gente, eu acho que hoje era isso. Neto, super obrigada por ter falado sobre tudo. Eu acho que foi maravilhoso. Estava todo mundo assim, acho que está todo mundo pensando já no que a gente pode evoluir. A gente eu vou te adicionar no grupo e a gente te dá notícias para marcar uma devolutiva e a gente faz esse bate-bola, essa troca do que será possível. Pô, massa, foi muito bom conversar com vocês, conversar, né? Sem falar muito, mas ouvir pouco, mas na próxima ouvindo mais. Mas foi muito bom estar aqui, trocar essa ideia e muito animado, de verdade. Vamos trocando ideia que vai dar muito certo, tenho certeza. Vai dar certo.
Obrigada, gente. Valeu. Muito obrigada, né? Bom dia. Tchau, pessoal. Até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.